Amados irmãos, amadas irmãs, bom dia a todos. Hoje a igreja celebra um grande santo. Hoje nós celebramos Santo Agostinho. E eu creio que a gente pode começar como sempre começa. Apesar de hoje o texto ser um texto bem diferente do nosso costume, né? Santo Agostinho de Hipona, a gente fala de Hipona que tem outro Agostinho, né? Tem um Agostinho da Cantuária, de Cantuária, que é outro santo. Ele nasceu em 354, a 13 de novembro, e faleceu a 28 de agosto de 430. Tanto nasceu como faleceu na mesma cidade, Tagaste, no Mídia, região da Argélia. Viveu 75 anos, bispo, doutor da igreja. A sua festa litúrgica é celebrada no Ocidente no dia de hoje, é celebrado no Oriente dia 15 de junho. Nascido Aurélio Agostinho, seu nome de batismo, filho de Patrício, que era pagão, e Mônica, que era uma fervorosa cristã. E nós vamos fazer uma breve apresentação de 4 catequeses do Papa Francisco sobre Santo Agostinho. Então, eu vou falar para você sobre isso, já que é uma riqueza muito grande e vale a pena a gente compartilhar. Primeiro ponto, Santo Agostinho foi o maior padre da Igreja Latina. Padre da Igreja Latina, aquele grupo de padres que estavam no princípio da nossa fé e escreviam em latim, os padres da patrística, que viveram do século II ao século VII. Um homem de paixão, um homem de fé, de grande inteligência e incansável solicitude pastoral. Outro fato importante foram suas obras-primas, do qual nós podemos destacar Confissões e Cidade de Deus. As Confissões, muito mais do que remeter somente o sacramento da penitência, é uma autobiografia espiritual que Santo Agostinho escreveu. E nós podemos ressaltar ainda que as Confissões destacam a sua atenção à interioridade da psicologia, que constitui um modelo único na literatura ocidental. Não só também não religiosos, mas até a modernidade. Esta atenção à vida espiritual, ao mistério do eu, ao mistério de Deus, que se escondeu no eu, é uma coisa extraordinária, sem precedente, e permanece para sempre, por assim dizer, uma verte espiritual. Importante também ressaltar que Santo Agostinho tinha um irmão e uma irmã. Um irmão chamado Navígio, e uma irmã do qual não sabemos o nome, que depois de casar e enviuvar, foi para um mosteiro. Sobre navios, nós não temos muitas informações. Santo Agostinho foi um estudante exemplar. Aliás, nem sempre foi um estudante exemplar, porém, a partir de certo momento da sua vida, ele se destacou pelo estudo da gramática, pela retórica, em Cartago, hoje região da Tunísia, assim como a própria língua latina, e ele foi tocado por um livro, né, de Cícero, um livro chamado Hortênsios. Este livro ajudou muito na sua conversão. Esse livro despertou nele um amor pela sabedoria. Santo Agostinho não teve um amor inicial à Sagrada Escritura, porque ele tentou ler, tentou compreender, mas inicialmente ele não acolheu. Ele tinha inúmeras dúvidas. Então, ele acaba buscando a verdade a partir de outra dimensão, de outra realidade. E a verdade também se faz presente na religião. Nesse sentido, ele acaba conhecendo os maniqueus, né? Uma heresia da sua época, que, de certa forma, o satisfez durante algum tempo, mas não foi o suficiente. Ele também acabou apreciando a moral dualista, porque implicava uma moral muito alta para os eleitos e para quem, como ele aderia, era possível uma vida muito mais adequada à situação do tempo, sobretudo para um homem jovem. Para ele, o maniqueísmo, de certa forma, o satisfazia, né? Era uma síntese entre a racionalidade, a busca da verdade e o amor de Jesus Cristo. Sobretudo que ele foi influenciado por muitas personalidades do seu tempo. Nesse intervalo, ele envolveu-se com uma mulher, teve um filho, chamado Deodato, muito inteligente, herdou isso do pai, mas que faleceu jovem. Santo Agostinho também foi professor de gramática, né, a partir dos 20 anos na sua cidade natal. Foi professor de retórica, e depois de um tempo que ele percebeu que estava no caminho errado, ao lado dos maniqueus, ele acabou se afastando dessa heresia.
acabou se afastando. E ele vai morar em Milão, em Roma, onde se destaca, né, sobretudo diante do prefeito de Roma, o pagão Símaco. E é também em Roma e Milão que acontecem os primeiros passos à sua conversão verdadeira, né, interior. Por quê? Porque ele, como nós falávamos lá atrás, ele tinha dúvidas da fé e o seu maior adversário, o adversário do seu chefe, né, do prefeito, era um grande bispo católico que nós perfeitamente conhecemos, que era Santo Ambrósio. E Santo Agostinho começou a escutar, a ser tocado por aquela pregação, pela retórica, pelo homem que conhecia a palavra de Deus, pelo homem também tomada pela ciência da filosofia. E a partir da pregação de Santo Ambrósio, Santo Agostinho começa a percorrer o Antigo Testamento a caminho de Jesus Cristo, compreendendo a chave da beleza e a profundidade também filosófica do Antigo Testamento. E percebendo também toda a unidade do mistério de Cristo na história e também a síntese entre a filosofia, a racionalidade e a fé no Logos, em Cristo, o eterno que se fez carne. E Santo Agostinho, né, passa pela experiência de conversão em 15 de agosto de 386. É o primeiro passo, vamos dizer assim. Porém, somente aos 32 anos, em 24 de abril do ano seguinte, é que ele é batizado na Vigília Pascal, na Catedral de Milão. E Santo Agostinho, depois do seu batismo, quis retornar à África, juntamente com seus amigos, porém, viver uma vida bem especial, dedicada à oração, ao estudo, à pregação. E ao retornar para Ipona, ele é ordenado padre, presbítero, em 391. Ele queria estar só a serviço da verdade, não se sentia chamado à vida pastoral, mas depois compreendeu que o chamado de Deus era para ser pastor entre outros, e ofereceu assim o dom da verdade aos demais. Em Ipona, em 395, foi consagrado bispo, substituindo Valério. Ele foi Agostinho foi um bispo exemplar, ao incansável compromisso pastoral, pregava várias vezes por semana aos fiéis, apoiava os pobres, os órfãos, cuidava da formação do clero e da organização dos mosteiros femininos e masculinos. Ele foi 35 anos bispo de Ipona. Influenciou muito a Igreja Católica na África Romana, ou seja, o norte da África. E enfrentou as heresias religiosas, certas tendências religiosas também, como o maniqueísmo, donatismo, pelagianismo, que punha em perigo a fé cristã no Deus único e rico em misericórdia. Nós não vamos falar hoje das heresias, deixaremos para falar outro momento. E Santo Agostinho falece a 28 de agosto de 430, quando ainda não tinha completado 76 anos. É importante também pensar um fato bem interessante, que 4 anos antes de morrer, ele quis nomear um sucessor, alguém para ser bispo. A 26 de setembro de 426, ele escreveu um lindo texto que eu vou dizer para vocês agora. Nesta vida somos todos mortais, mas o último dia desta vida é para cada indivíduo sempre incerto. Contudo, na infância espera-se chegar à adolescência, na adolescência à juventude, na juventude à idade adulta, na idade adulta à maturidade, na maturidade à velhice. Não se tem a certeza de alcançar, mas espera-se. A velhice, ao contrário, não tem diante de si outro período no qual esperar. A sua própria adoração é incerta. Eu, por vontade de Deus, cheguei a esta cidade no vigor da minha vida, mas agora a minha juventude passou e eu já estou velho. Então, a partir daí, Agostinho escolhe o nome daquele que seria seu sucessor. No caso, Heráclito. Os fiéis aprovavam esse nome, porque Agostinho era um homem muito querido. E esses 4 últimos anos dele como bispo de sua vida foi um ano de intensa atividade intelectual. Fez debates públicos com os hereges, dialogou para promover a paz nas províncias africanas, assediadas pelas tribos bárbaras
do Sul. Mesmo idoso e cansado, conquistou sempre simpatias, confortando-se a si mesmo e a outros com oração, meditação sobre os misteriosos desígnios da providência. Falava da velhice do mundo e verdadeiramente era velho, o mundo romano. Falava da velhice, como já tinha feito antes, para confortar os prófugos provenientes da Itália, quando, em 410, os godos e Alarico tinham invadido a cidade de Roma. Ele dizia ainda que o cristão não deve desanimar em situações difíceis, mas empenhar-se por ajudar quem está em necessidade. Ele ainda disse em certa ocasião: quando o perigo é comum a todos, isto é, a bispos, clérigos e leigos, os que têm necessidade dos outros, não sejam abandonados por aqueles dos quais têm necessidade. Neste caso, transfiram-se todos para lugares seguros, mas se alguns têm necessidade de permanecer, não sejam abandonados por aqueles que têm o dever de os assistir com o mistério sagrado, de modo que se salvem juntamente ou juntos suportem as calamidades que o pai de família quiser que sofra. Santo Agostinho também, nesse tempo de perseguição, ele acolheu diversos bispos, né, como gesto de hospitalidade. O santo idoso aproveitou daquele tempo livre para se dedicar com mais intensidade à oração. Costumava afirmar que ninguém, bispo, religioso ou leigo, por mais irrepreensível que possa parecer o seu comportamento, pode encarar a morte com uma adequada penitência. Por isso ele repetia continuamente, entre as lágrimas, os salmos penitenciais, que tantas vezes recitara com o povo. Quanto mais se agravava a doença, mais o bispo moribundo sentia necessidade de solidão e oração. Para não ser incomodado por ninguém no seu recolhimento, cerca de 10 dias antes de sair do corpo, implorou a nós, presentes, para não deixar entrar ninguém no seu quarto, fora das horas em que os médicos iam visitá-lo ou quando lhe levavam as refeições. A sua vontade foi cumprida exatamente e durante todo aquele tempo ele dedicava-se à oração. Quem escreveu isso, falou isso, foi Possídio, o grande amigo que o acompanhou durante os últimos anos de vida. É interessante que após a sua morte, o seu corpo foi transferido para a Sardenha, região da Itália, e dali para Pávia, na Basílica de São Pedro, onde repousa até hoje. Lembrando que Pávia não é Roma, né? Aqui fala da Basílica de São Pedro, mas é outra basílica. Interessante que o Papa Bento, quando escreveu esse texto, ele dizia o seguinte, né? Sim, que ele vê Santo Agostinho não como um homem morto há mais de 1000 anos, né? Aproximadamente 1670 anos, mas sinto como um homem de hoje, um amigo, um contemporâneo que fala a nós com a sua fé vigorosa e atual. É algo que a gente sempre encontra. Como Santo Agostinho ele fez muito uso da palavra poética, né? Escreve falando de forma poética, então a palavra dele é muito agradável, mas ao mesmo tempo profunda, verdadeira, simples, concreta. Outro fato que eu gostaria de trazer para vocês, o Papa João Paulo II escreveu em 1986, né, uma bela carta, Augustino Hipponesem, sobre Santo Agostinho, no qual ele agradece a Deus pelo dom feito à Igreja e à humanidade com a conversão de Santo Agostinho, né? Depois nós colocaremos no canal o link de cada catequese do Papa Bento, cada audiência que ele fala sobre Santo Agostinho, e também colocaremos essa carta apostólica do Papa São João Paulo II, tá certo? Outros fatos que nós ainda não falamos é sobre a adolescência de Agostinho. Ou seja, na adolescência ele abandona a fé cristã, porque não via sua racionalidade, não queria uma religião que não fosse também para ele expressão da razão, ou seja, expressão da verdade. A sua sede de verdade era radical e levou-se a afastar-se da fé. Mas a sua radicalidade era tal que ele não podia contentar-se com filosofias que não alcançassem a própria verdade, que não chegassem a Deus. E a um Deus que não fosse uma última hipótese cosmológica, mas o verdadeiro Deus. O Deus que dá a vida e o que entra na nossa própria vida. Assim, todo o percurso intelectual e espiritual de Santo Agostinho constitui um modelo válido também hoje, na relação entre fé e razão. Tema não só para homens crentes, mas para cada homem que procura a verdade. Tema central para o equilíbrio e destino de cada ser humano. Agostinho escreveu que fé e razão são as duas forças que nos levam a conhecer.
A este propósito, permanecem justamente célebres as duas fórmulas agostinianas, que expressam esta síntese coerente entre fé e razão. Crer para compreender. O crer abre o caminho para passar pela porta da verdade, mas também, inseparavelmente, intellige ut credas, compreende para crer. Perscruta a verdade para poder encontrar Deus e crer. A harmonia entre fé e razão significa, sobretudo, que Deus não está longe. Não está longe da nossa razão e da nossa vida, está próximo de cada ser humano, perto do nosso coração e da nossa razão. Se realmente pusermos a caminho, precisamente esta proximidade de Deus ao homem foi sentida com extraordinária intensidade por Agostinho. A presença de Deus ao homem é profunda e ao mesmo tempo misteriosa, mas pode ser reconhecida e descoberta ao próprio íntimo. Não saias, afirma o convertido, mas volte para ti. No homem interior habita a verdade, e se achares que a tua natureza é alterável, transcende-te a ti mesmo. Mas recorda-te, quando te transcendes a ti mesmo, transcendes uma alma que raciocina. A distância de Deus equivale à distância de si mesmo. Precisamente porque Agostinho viveu em primeira pessoa este percurso intelectual e espiritual, soube transmitir nas suas obras com tanta prontidão, profundidade e sabedoria, reconhecendo em dois outros célebres trechos das Confissões que o homem é um grande enigma e um grande abismo. Enigma e abismo que só Cristo ilumina e salva. Isto é, o homem que está distante de Deus está também afastado de si mesmo, alienado de si próprio, e só pode reencontrar-se encontrando-se com Deus. Assim chega também a si o seu verdadeiro eu, a sua verdadeira identidade. O ser humano ressalta depois, já na cidade de Deus, é social por natureza, mas antissocial por vício, e é salvo por Cristo, o único mediador entre Deus e a humanidade, e o caminho universal da liberdade e da salvação. Como falava São João Paulo II. Fora deste caminho que nunca faltou ao gênero humano, afirma Santo Agostinho na mesma obra, ninguém jamais foi libertado. Ninguém é libertado, ninguém será libertado. Enquanto o único mediador da salvação, Cristo é a cabeça da igreja, e a ela está misticamente unido a ponto que Agostinho pode afirmar: tornamo-nos Cristo. De fato, se ele é a cabeça, nós somos os seus membros. O homem total é ele e nós. Povo de Deus e casa de Deus. A igreja, na visão agostiniana, está ligada com o conceito do corpo de Cristo, fundada na releitura cristológica do Antigo Testamento e na vida sacramental, centrada na Eucaristia, na qual o Senhor dá o seu corpo e nos transforma em seu corpo. Então é fundamental que a igreja, povo de Deus, em sentido cristológico e não em sentido sociológico, esteja inserida em Cristo, o qual afirma Agostinho numa linda página. Reza por nós, reza em nós, é rezado por nós. Reza por nós como nosso sacerdote, reza em nós como nossa cabeça. É rezado por nós como nosso Deus. Reconhecemos, portanto, nele a nossa voz e em nós a sua. Santo Agostinho é o padre da igreja que deixou o maior número de obras. O elenco das obras de Agostinho foi realizado com a intenção de explicitar e de salvaguardar a sua memória, enquanto a invasão vândala se expandia em toda a África romana e conta 1030 escritos enumerados pelo seu autor, com outros que não podem ser numerados, porque não os enumerou. Bispo de uma cidade próxima, Possídio, distava essas palavras precisamente a Hipona, onde se tinha refugiado e assistir à morte do amigo, e quase certamente se baseava no catálogo da biblioteca pessoal de Agostinho. Hoje, são mais de 300 cartas do bispo de Hipona, que sobreviveram a quase 600 e sobreviveram 600 às homilias, mas elas eram muito mais, talvez entre 3.000 e 4.000, fruto de 40 anos de pregações do antigo reitor, que tinha decidido seguir Jesus e falar já não aos grandes da corte imperial, mas à simples população de Hipona. Entre a produção literária de Agostinho, mais de 1.000 publicações subdivididas, em escritos filosóficos, apologéticos, doutrinais, morais, monásticos, exegéticos, anti-hereges, além das obras de alcance teológico e filosófico. Antes de tudo, é preciso recordar as Confissões, escrito em 13 livros, entre 397 e 400, para o louvor de Deus.
É uma autobiografia na forma de um diálogo com Deus. Este gênero reflete a vida de Agostinho, que era uma vida não fechada em si, dispersa em tantas coisas, mas vivida com diálogo com Deus e assim uma vida com outros. Já o título Confissões indica a especificidade desta autobiografia. Esta palavra, no latim, desenvolvido pela tradição dos Salmos, tem dois significados que se entrelaçam. Primeiro, a confissão das próprias debilidades, da miséria dos pecados, mas ao mesmo tempo, louvor a Deus, reconhecimento a Deus. Ver a própria miséria na luz de Deus torna-se louvor a Deus e agradecimento, porque Deus nos ama e nos aceita, nos transforma e nos eleva para si mesmo. A Cidade de Deus, ou De Civitate Dei, obra imponente e decisiva para o desenvolvimento do pensamento político ocidental e para a teologia cristã da história, foi escrito de 413 a 426, em 22 livros. A ocasião era o saque de Roma, levado a cabo pelos godos em 410. Numerosos pagãos ainda vivos, mas também muitos cristãos, disseram: Roma caiu e agora o Deus cristão e os apóstolos já não podem proteger a cidade. Durante a presença das divindades pagãs, Roma era caput mundi, a grande capital, e ninguém podia pensar que teria caído na mão dos inimigos. Agora, com o Deus cristão, esta grande cidade já não parecia segura. Portanto, o Deus dos cristãos já não protegia. Não podia ser o Deus ao qual confiasse. Nesta objeção, que tocava profundamente também o coração dos cristãos, Santo Agostinho responde com esta obra grandiosa, esclarecendo o que devemos ou não esperar de Deus, qual é a relação entre o campo político e o campo da fé, da igreja. Também nos dias de hoje, este livro é uma fonte para definir bem a verdadeira laicidade e a competência da igreja, a grande e verdadeira esperança que a fé nos proporciona. Este livro, Excelsior, é uma apresentação da história da humanidade, governada pela providência divina, mas dividida por dois amores. Este é o desígnio fundamental, a sua interpretação histórica, que é a luta entre dois amores: o amor a si mesmo, até a indiferença por Deus, e o amor a Deus, até a indiferença por si mesmo. A plena liberdade de si próprio e pelos outros, na luz de Deus. Portanto, este é talvez o maior livro de Santo Agostinho, de uma importância permanente. É importante também De Trinitate, 15 livros no núcleo principal da fé cristã. A fé no Deus Trinitário, escrita em 2 tempos, entre 399 e 412. Os primeiros 12 publicados no conhecimento de Agostinho, que por volta de 420 os completou e reviu a obra inteira. Aqui, reflete sobre o rosto de Deus e procura compreender este mistério, que é singular. Reflete sobre o único Criador do mundo, de todos nós, e todavia que precisamente este Deus único é trinitário, um círculo de amor. Procura compreender o mistério insondável. Exatamente, o ser trinitário em 3 pessoas é a mais real e mais profunda unidade do único Deus. Da doutrina cristiana é, no entanto, uma verdadeira e própria introdução cultural à interpretação da Bíblia. Em última análise, ao próprio cristianismo, que teve uma importância determinante na formação da cultura ocidental. Para Santo Agostinho, o mais importante do que realizar grandes obras de elevado significado teológico era transmitir a mensagem ao simples. Portanto, para ele era mais útil comunicar a fé de modo compreensível para todos do que escrever grandes obras teológicas. É importante também nós trazermos outro fato, né? A tradição iconográfica, já no afresco lateranense, que remonta ao século VI, representa Agostinho com o livro na mão, sem dúvida para expressar a sua produção literária, que influenciou em grande medida a mentalidade e o pensamento cristão, mas para exprimir também o seu amor pelos livros, pela leitura e pelo conhecimento da grande cultura precedente. Quando faleceu, nada deixou, narra Possídio, mas recomendará sempre que o conservasse diligentemente para a posteridade, a biblioteca da igreja com todos os códices, sobretudo os das suas obras. E na última fala do Papa, o Papa Bento nos dizia que a conversão de Santo Agostinho não tinha sido improvisada, nem realizada desde o início, mas possa antes ser definido um verdadeiro caminho, que permanecesse o modelo para cada um de nós. De fato, o caminho da conversão de Agostinho prosseguiu até o fim da sua vida, a ponto de que se pôde verdadeiramente dizer que as suas diversas etapas pode-se distinguir facilmente 3, de uma única grande conversão. Ele foi um pesquisador apaixonado da verdade, foi desde o início e depois de toda a sua vida.
primeira etapa do seu caminho de conversão realizou-se na progressiva aproximação ao cristianismo. Na realidade, ele tinha recebido da mãe Mônica, a qual permaneceu muito ligado com a educação cristã. E apesar de ter vivido durante os anos juvenis uma vida desregrada, sentiu sempre uma atração por Cristo, tendo bebido o amor pelo nome do Senhor com leite materno, como ele mesmo ressalta. Mas também a filosofia, sobretudo de índole platônica, tinha contribuído para aproximar ulteriormente a Cristo, manifestando-lhe a existência do Logos, a razão criadora. A fé em Cristo fez-lhe compreender que Deus, aparentemente tão distante, na realidade não era. Ele de fato tinha se feito próximo de Deus, tornando-se um de nós. Nesse sentido, a fé em Cristo levou a cumprimento a longa pesquisa de Agostinho sobre o caminho da verdade. Só um Deus que se fez próximo de nós era finalmente um Deus ao qual se podia rezar, pelo qual e com o qual se podia viver. Este é o caminho a percorrer com coragem e ao mesmo tempo com humildade na abertura a uma purificação permanente, do qual cada um de nós tem sempre necessidade. Outro fato, Santo Agostinho compreendeu desde o início que só vivendo para os outros e não simplesmente para a sua contemplação particular podia realmente viver com Cristo e por Cristo. Assim, renunciando a uma vida apenas de meditação, aprendeu muitas vezes com dificuldade a pôr à disposição o fruto da sua inteligência em benefício do próximo. Nós temos sempre a necessidade de ser lavados por Cristo, que nos lava os pés e por eles renovados. Temos necessidade de uma conversão permanente até ao fim. Temos necessidade desta humildade que reconhece que somos pecadores a caminho, enquanto o Senhor nos dá a mão definitivamente e nos introduz na vida eterna. Agostinho faleceu com a última atitude de humildade, vivida dia após dia. Esta atitude humilde, profunda, diante do único Senhor Jesus Cristo, introduziu na experiência de humildade também intelectual. De fato, Agostinho, que é uma das maiores figuras na história do pensamento, que nos últimos dias de sua vida submeteram a um lúcido exame crítico às suas numerosas obras. Escreve precisamente neste livro muito original, que um só é verdadeiramente perfeito e que as palavras do Sermão da Montanha estão realizadas um só, no próprio Cristo. Toda a igreja, ao contrário de nós, inclusive os apóstolos, devemos rezar todos os dias. Perdoar-nos os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Deus é amor e o encontro com Ele é a única resposta às inquietações do coração humano. Um coração habitado pela esperança, talvez ainda obscuro e inconsciente em muitos dos nossos contemporâneos, mas que para nós cristãos abre olho ao futuro, a ponto que São Paulo escreveu, na esperança que somos salvos. Eu falei já bastante uma fala do Papa Bento sobre Santo Agostinho, né, uma riqueza muito grande, histórica, biográfica, espiritual, literária. E o Papa Francisco falou depois outros pontos que merecem destaque. Agostinho é um homem chegado. Tem tudo, mas no seu coração fica a inquietação da busca do sentido profundo da vida. O coração dele não está dormindo. Eu diria que ele não está anestesiado pelo sucesso, pelas coisas, pelo poder. Agostinho não se fecha, não se apazigua. Continua a buscar a verdade, o sentido da vida. Continua a buscar a face de Deus. Com certeza se engana. Também segue caminhos errados. Peca, é pecador. Mas ele não perde a inquietação na busca espiritual. E assim descobre que Deus o esperava. De fato, que nunca havia parado de procurá-lo primeiro. Gostaria de dizer àqueles que sentem indiferentes a Deus, a fé àqueles que estão longe de Deus ou abandonaram, mesmo a nós, com nossas distâncias, nossos abandonos a Deus pequenos. Talvez, mas há muitos na vida diária. Olhe fundo em seu coração, olhe para dentro de si mesmo e pergunte-se: você tem um coração que anseia por algo grande ou um coração que está adormecido por causa das coisas? O Papa faz esse questionamento e ele responde com Santo Agostinho. Em Agostinho, é esta inquietação do coração que o leva ao encontro pessoal com Cristo, que o leva a compreender que o Deus que buscou longe de si é o Deus perto de cada ser humano, o Deus perto do nosso coração, mais íntimo de nós mesmos. Mas mesmo na descoberta e no encontro com Deus, Agostinho não para, não se apoia, não se fecha como quem já chegou, mas continua o caminho. A inquietação da busca da verdade, na busca de Deus, torna-se a inquietação de conhecê-lo cada vez mais e de sair de si para torná-lo conhecido pelo outro. É precisamente a inquietação do amor. Ele gostaria de uma vida pacífica de estudo e oração,
mas Deus o chama para ser pastor em Pona. Em um momento difícil, com uma comunidade dividida e a guerra às portas. E Agostinho sai, na inquietação de Deus, não se cansa de anunciar o evangelho para evangelizar com coragem, sem medo, procurando ser a imagem de Jesus, bom pastor, que conhece as suas ovelhas. O próprio Agostinho, depois da sua conversão, voltando-se para Deus, escreve: Por meu amor, minha mãe chorou diante de vocês, todos fiéis, derramando mais lágrimas do que as mães derramam pela morte física de seus filhos. Uma mulher inquieta, esta mulher, que no fim diz aquela bela palavra: Meu Deus me satisfez amplamente. O que ela clamou, Deus lhe deu abundantemente. E Agostinho, herdeiro de Mônica, dela recebe a semente da inquietação, e expôs a inquietação do amor, busca sempre sem trégua o bem do outro, do ser amado, com aquela intensidade que também leva às lágrimas. A inquietação do amor dá-nos o dom da fecundidade pastoral. Devemos perguntar-nos, cada um de nós: pedimos ao Senhor por vocês e por todos nós, que tenhamos no coração a inquietação espiritual de sempre buscá-lo, a inquietação de anunciá-lo, com coragem, a inquietação de amor a cada irmão e a cada irmã. Que assim seja. Papa Bento ainda dizia em outra ocasião: Santo Agostinho fixou seu olhar neste mistério, na obra de redenção de Jesus Cristo, e nele encontrou a verdade, que tanto procurava. Jesus Cristo, Verbo encarnado, Cordeiro imolado e ressuscitado, é a revelação do rosto de Deus, amor, a cada ser humano que percorre os caminhos do tempo para a eternidade. Aqui está o coração do Evangelho. A luz deste amor abriu os olhos de Agostinho, levou a encontrar beleza antiga e sempre nova, na qual o coração do homem encontra a paz. Santo Agostinho repete ainda hoje a toda a igreja, e em particular a esta comunidade, que tanto venera suas relíquias: o amor é a alma da vida da igreja e da sua ação pastoral. Servir a Cristo é uma questão de amor. Os jovens têm necessidade de receber o anúncio da liberdade e da alegria, cujo segredo está em Cristo. Ele é a resposta mais verdadeira e a expectativa de seus corações inquietos, pelas muitas perguntas que carregam dentro de si. Só nele a palavra falada pelo Pai para nós é que se encontra aquela união de verdade, de amor, na qual se encontra o sentido pleno da vida. A igreja é uma comunidade de pessoas que acreditam no Deus de Jesus Cristo e se comprometem a viver o mandamento da caridade que ele deixou no mundo. É, portanto, uma comunidade na qual se educa no amor. Essa educação se realiza não apesar, mas por meio dos acontecimentos da vida. Então foi para Agostinho e para Pedro e para todos os santos, assim para nós. O amadurecimento pessoal animado pela caridade eclesial permite-nos crescer também no discernimento comunitário, isto é, na capacidade de ler e interpretar o tempo presente à luz do Evangelho. Para responder ao apelo do Senhor, encoraje-vos a progredir no testemunho pessoal e comunitário do amor ativo, o serviço da caridade, que justamente concebe sempre ligado ao anúncio da palavra, à celebração dos sacramentos. Chama-os, ao mesmo tempo, estímulo a estar às necessidades materiais e espirituais dos nossos irmãos. Então, meus queridos, vamos finalizar a nossa fala sobre Santo Agostinho. Uma fala mais longa. Eu não falei tudo que o Papa disse, eu sintetizei. Muita coisa eu terei para falar, mas por conta do tempo avançado, a gente vai finalizar por aqui com a oração de Santo Agostinho. Os links daquilo que eu li vai ser colocado no nosso canal, para que de repente, se você quiser ler uma leitura com mais tempo, com mais detalhe, com mais riqueza, vale a pena. Renovai, ó Deus, na vossa igreja aquele espírito com o qual acumulaste o bispo Santo Agostinho, para que, repleto do mesmo espírito, só de vós tenhamos sede, fonte da verdadeira sabedoria, e só vós busquemos, autor do amor eterno, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Por intercessão de Santo Agostinho, dê sobre cada um de vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenhamos um bom dia, um excelente final de semana, com a graça de Deus.